planejar o futuro que queremos para garantir um Estado mais desenvolvido, menos desigual. Esse é o principal objetivo da Plataforma Estratégica de Longo Prazo Ceará 2050, uma iniciativa do governo do estado elaborada pela Universidade Federal do Ceará através da Fundação Astef. Juntos queremos projetar uma sociedade melhor para todos, mobilizando uma rede de planejamento com ações a serem desenvolvidas nas próximas 3 décadas, com o engajamento de todos. Construiremos uma plataforma de desenvolvimento sustentável ideal para transformar o futuro do nosso Ceará. Os governos estaduais enfrentam grandes desafios para promover o desenvolvimento. A busca por mais eficiência da gestão e maior qualidade do gasto público se tornou imprescindível no momento de crise econômica que vivemos. Um caminho promissor sinaliza para o fortalecimento do atual modelo de gestão para resultados. Capacitar gestores públicos nunca foi tão necessário. E o assunto é pauta do programa de hoje, que traz aqui para o estúdio o professor João Milton Cunha de Miranda, presidente do INESP, Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, e o vereador Guto Mota de Tejuçuoca, presidente da UVC, União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050. Vocês acreditam nessa afirmativa de que liderar organizações do setor público nunca foi tão desafiador nos dias atuais? Boa noite, Natália. Boa noite, meu amigo Guto, grande representante dos vereadores do estado do Ceará. Natália, é um grande desafio nesse mundo da 4ª revolução tecnológica, esse processo de liderança e, ao mesmo tempo, de formação de pessoas. Você tem aí, a maior empresa do mundo de transporte, ela não tem um veículo. Você tem grandes negócios que tiveram que se transformar em outros negócios. Você tem um mundo muito disruptivo. E é importantíssimo continuar se investindo no capital humano. E esse processo de liderança e dessas tomadas de decisões, se você investe em infraestrutura ou se você investe em pessoas sempre têm que ser prioritárias, porque são as pessoas que transformam a infraestrutura, são as pessoas que prestam serviço, são as pessoas que têm a ideia, são as pessoas que realizam a prestação mais direta de serviço à sociedade, o que é o principal objetivo do setor público. Empresas privadas têm como lógica o lucro, empresas públicas têm como lógica a excelência da prestação do serviço público. E esse caminho nós temos muito, mas muito ainda a transformar a realidade, não só do nosso estado, como do Brasil. Nós precisamos ofertar melhores serviços em saúde, nós precisamos aplicar maior tecnologia na oferta desse serviço, nós precisamos melhorar o desempenho educacional. O Ceará, nos últimos anos, tem sido um grande exemplo. De 2005, que foi o primeiro IDEB, até 2017, que é o último resultado, o Ceará ele foi o estado que proporcionalmente mais cresceu. Ele saiu do 17º lugar com uma média 2,8 para uma média de 5,2 em 2017, ficando entre os 5 melhores estados do Brasil. No caso, esse recorte é o ensino fundamental. Foi uma verdadeira transformação educacional. Mas a gente precisa já começar a fazer outros refinamentos educacionais, descobrir mais talentos, principalmente nas áreas ligadas à ciência e tecnologia. Esse é o grande desafio, preparar o estado do Ceará, preparar o povo cearense, para que a gente possa compreender melhor essas grandes revoluções que estão acontecendo no mundo, essas transformações sociais e econômicas. Boa noite, Natália, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, João Milton, presidente, professor do INESP. Sou vereador do município pequeno de Tejuçuoca e há 3 meses estou no desafio de liderar e presidir a União dos Vereadores do Ceará. A nossa entidade representa todos os 2.176 vereadores das 184 câmaras, e uma das nossas principais missões, além de assessorar, de apoiar, de representar as câmaras municipais e os vereadores, é proporcionar a formação para eles, para que o cidadão que nos assiste
principalmente das pequenas cidades, principalmente das pequenas câmaras, que são as que mais necessitam desse apoio, possam ter os seus representantes melhor capacitados, possam ter vereadores com mais informação, para que aí possa exercer melhor seu papel de fiscalizar, de legislar. Eu acho que o caminho é esse, a capacitação, a informação. E estivemos junto com a equipe, né, que está liderando o programa Ceará 2000, a plataforma Ceará 2050. Estamos já ajudando na articulação das regionais em todo o estado, os núcleos, para que esses vereadores possam falar e relatar os problemas das suas regiões, que são diversas no nosso estado, são diversas realidades, e que possa ser colocado nessa plataforma e que, degrau a degrau, passo a passo, a gente possa chegar a um 2050 com um Ceará melhor. Quando é que foi notado, digamos assim, de que capacitar os gestores era uma prioridade? Assim, nós não podemos deixar passar essa oportunidade, enfim, os gestores têm que estar realmente capacitados. Quando é que isso foi visto, essa necessidade? Natália, isso é um movimento de mão dupla. Você tem um orçamento público, que dentro de um orçamento que não é um lençol infinito, você tem que encobrir o corpo do Estado, né? Você tem que ter uma programação que possa cobrir as despesas, né? Não só de investimento, despesas de capital, despesas de manutenção do órgão público. Ao mesmo tempo, investir em pessoas significa você racionalizar recursos, principalmente quando você tem uma boa formação do servidor público, né? É importante essa proatividade do servidor quando recebe uma formação, ele quando retorna ao seu local de trabalho, à sua unidade básica de saúde, a uma escola pública, ele identificar mudanças nos processos, né? Mudança na dispensa do medicamento, mudança na utilização de um material didático, né? Essas escolhas do dia a dia, aquele investimento que você faz na formação de pessoas, né, você reverte posteriormente em racionalização da máquina pública. As pessoas voltam e os processos eles têm maior produtividade, né? Se compreende dessa forma essa tomada de decisão que você, se por um lado cada vez mais é estratégico o investimento na formação das pessoas, por outro lado, esse investimento ele tem que ser convertido em uma melhor oferta do serviço público. Você fazer mais com menos recursos financeiros, né? Isso é possível? É possível. A tecnologia é uma ferramenta que está aí extremamente disponível. Você tem hoje a telemedicina, você vai poder fazer diagnósticos à distância, né? Algo mais complexo que talvez em Tejuçuoca não tenha um especialista numa especialidade como a neurologia. O médico de Tejuçuoca, ele pode mandar uma imagem de um exame para o Hospital Geral de Fortaleza. Quer dizer, na verdade, o paciente, a priori, não vai precisar se deslocar para Fortaleza, a priori, a prefeitura não vai ter essa despesa desse deslocamento, nem a contratação de um especialista, né? Quer dizer, hoje você tem, e aí eu queria enfatizar a importância da tecnologia em todos os setores públicos, né? Desde a confecção de um orçamento, que você tem um sistema, né, para pegar e fazer o orçamento, para pegar e fazer o plano plurianual, né? A própria plataforma do Ceará 2050 vai oferecer diversas possibilidades para que a sociedade possa acompanhar plano plurianual a plano plurianual, orçamento anual a orçamento anual, até a gente chegar no horizonte de 2050, porque não se pula de 2019 para 2050. Diversos indicadores de resultado vão ter necessariamente que ser monitorados. E um desses importantes indicadores é exatamente pessoas qualificadas, né? Pessoas melhor treinadas, professores com mais eficiência na transmissão do seu conhecimento, né? Dominando mais recursos didáticos, melhor material didático, né? Escolas com mais cultura, escola com mais esporte. Tudo isso é importante e significa
na mesma mão que você tem o investimento público, que deve ser cada vez mais crescente no capital humano, esse investimento ele se desdobra numa racionalização, né, dos recursos para que você possa fazer mais com menos recurso financeiro. Esse me parece ser o horizonte da gestão pública do Ceará, que tem se caracterizado por muita austeridade, né? É a visão hoje que tem o governo do estado do Ceará, né, é aplicar fortemente nas áreas sociais, saúde, educação, segurança pública, também aplicar em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico, né? Você vê aí os grandes hubs que a economia do Ceará, Guto, ela está diretamente incentivando, né? É um hub portuário, através de uma parceria com o Porto de Roterdã. Você tem um hub aeroportuário com uma empresa americana, aliás, me desculpe, alemã, chamada Fraport, né? E aí são grandes investimentos que eles casam, né? Você tem os cabos que entram aqui pelo Ceará, né? Diretamente pelo Ceará, da Europa e do restante do mundo. E aí o Ceará ele tem todas as condições, né? Ele tem uma plataforma de educação que tem um desempenho já satisfatório. Ainda não é suficiente, a gente precisa continuar fazendo mais. Hoje, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de um caminho contínuo. Não tem mais você chegar em um local de conforto. Qual é a zona de conforto de você aprender? Não tem mais. Né? Essa revolução tecnológica ela está nos impondo, né, essa necessidade que já existia, mas num ritmo mais lento. Né? A gente vê que, alguns anos atrás, quando a gente pensava em comunicação, era pela carta, era pelo correio. Hoje, a gente, quando pensa em comunicação, para o outro lado do mundo, a gente manda um WhatsApp. Né? Também tem as preocupações da vida moderna. Né? Você entra de férias e continua trabalhando nesse período. Né? Também, né? Também, né? Ninguém tem mais férias completas. Né? Mas, assim, tá sempre ligado, a gente precisa estar antenado a esse mundo novo, né? Que ainda não tem limites. Né? A gente tem carros que estão sendo dirigidos sem motorista já. Né? Você tem já um movimento em alguns países do mundo que os jovens já não tiram mais carteiras de motorista. Né? Claro que você precisa ter uma infraestrutura de transporte coletivo, né, que dê dignidade ao seu usuário. Né? Você precisa ter uma integração, vários modais, né, que aí a gente entra aqui no caso de Fortaleza, que também tem avançado muito nessa questão do transporte, né? Incentivando o ciclismo, incentivando outras formas e a integração na área de transporte. Eu sou um admirador dessas mudanças e, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer um esforço, né, uma dedicação para estar sempre se atualizando. Né? E aí é uma plataforma do governo, é uma ação sempre estratégica do governo, está investindo em tecnologia, né? E investindo também tecnologia na formação dos seus servidores. Professor, a escola de gestão pública, como é que ela está atuando ou ajudando, né, nessa formação ou capacitação? Na verdade, hoje você tem, o Poder Executivo ele tem uma modelagem de estrutura organizacional que tem a Escola de Gestão Pública, que é uma vinculada da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. Você também tem uma outra importante escola, que é a Escola de Saúde Pública, né? A Escola de Saúde Pública também, que tem feito um trabalho extraordinário na formação na área de saúde. Você tem a Escola de Gestão Penitenciária do Sistema Prisional, que tem formado os agentes penitenciários, e é um investimento assim que extremamente estratégico, né? Você tem melhorado consideravelmente a qualidade dos serviços de saúde, né? Você vê a grande base de serviços que foi construída recentemente através de centros odontológicos e de policlínicas em todo o estado, né? Que presta relevantes serviços regionais. Lá em Tejuçuoca, certamente, ela está vinculada a uma policlínica lá da região e a um CEL, que todo dia
centenas de pacientes, milhares de pacientes do estado do Ceará se deslocam do seu município para uma modelagem de consórcio, né, para ter um atendimento de melhor qualidade nos centros odontológicos e nas policlínicas. O INESP, a gente tem feito, é um trabalho interessante na questão de melhorar o assessoramento parlamentar. Né? Esta modernidade, ela vem impondo ao Poder Legislativo algo que até bem pouco tempo atrás a gente só tinha uma preocupação política. Hoje a gente tem que definir uma linha que os parlamentares precisam ter uma preocupação política, né, de atendimento às suas bases, de levar as demandas aos gestores, ao Poder Executivo, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter um background técnico. Ele precisa ter um assessoramento técnico para uma mensagem, para pegar e interpretar uma mensagem do Poder Executivo, para poder contribuir. Né? A gente precisa também compreender que o Poder Legislativo tem que ter independência do Poder Executivo, que uma mensagem precisa ser discutida, até para ser aprimorada. E o objetivo de Poder Legislativo e Poder Executivo e dos poderes constituídos é melhorar a vida do cidadão. Né? E por isso que essa contribuição do Poder Legislativo, ela tem uma necessidade de ser cada vez mais técnica. Né? Você ter especialista na área tributária, você ter especialistas no Poder Legislativo na área constitucional, a preocupação que um vereador tem quando ele propõe um projeto de lei, né, que vai mudar a vida da sociedade, seja na saúde, seja na educação, seja em uma taxa que vai ser criada para beneficiar a população, né? Sempre é um tema que a gente tem um certo pudor de tratar, né? Aumento de tributos. Né? Mas, na verdade, essa é a visão do Estado. Né? O Estado existe para proteger prioritariamente os hipossuficientes. Né? Se não tivesse essa visão da gente se organizar na forma do Estado e proteger, né, e nos assegurar os serviços básicos, a água, o esgotamento sanitário, a saúde, não tinha necessidade do Estado. A gente precisa ter uma visão também mais compreensiva da necessidade que é a contribuição de todos, para que o Estado possa oferecer melhores serviços. Evidentemente, alguns princípios são importantes, Guto, de ser discutido, como, por exemplo, o princípio da progressividade. Quem tem maior capacidade contributiva, contribui com mais. Tem uma taxa de contribuição maior do que as pessoas que são hipossuficientes, né? Uma sociedade mais justa socialmente, mais fraterna, e que a gente possa melhorar o que hoje mais impressiona, que é o desemprego, né? Quer dizer, hoje o desemprego é um problema muito grave, né? Que atinge a todas as famílias, eu diria, do país, né? E a gente precisa acreditar que com essas transformações através do Estado, né? E não é o Estado mínimo que vai resolver esse problema, né? Mas é o Estado ideal, né? É o Estado que pensa nas pessoas, que garante uma educação pública de qualidade, que garante uma saúde pública de qualidade, né? Que garante uma preparação para o mundo do trabalho, né? Porque você só consegue se preparar bem para o mundo do trabalho se a educação que você recebeu tiver sido compatível com a qualidade. Né? E aí é estratégico essa visão. Assim, não tem um outro caminho que não seja o que os países já desenvolvidos tomaram. Né? Investir, como no caso a Coreia, como no caso a Austrália, como no caso o Canadá, investir muito na qualidade da educação básica, né? Monitorar esses investimentos, monitorar esses indicadores, estabelecer metas, como no caso é o nosso principal indicador, que é o IDEB, né? O Índice da Educação Básica, né? que ele foi criado em 2015, aliás, em 2005, e tem meta estabelecida até 2021. Né? E a gente precisa monitorar para saber se os investimentos feitos através do Fundef e depois do Fundeb, né, que são fundos específicos voltados para o financiamento da educação básica, eles tiveram os resultados que a gente esperava. Ok, vou ter que então fazer uma pequena pausa e a gente volta já já com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.